Então você Quer começar pelo quê? Porque o jornalista que não sabe o salário dele, por exemplo. Esse é um bom ponto. Né? Falar que o Abel vai ganhar 60 milhões de bônus da Libertadores, o Palmeiras ganhou, com toda a campanha que fez, 104. Com essa Libertadores, com todos os jogos, tudo. Aí, né? Aí é loucura mesmo. Né? Outra coisa, falei, ganha 3 milhões. Ele não ganha 3 milhões. A comissão técnica toda custa 3 milhões por mês ao Palmeiras. Mas isso vira verdade. E assim, as pessoas pegam esse recorte e falam 60 milhões para isso, 3 milhões para isso. Tudo bem. Agora, a gente pode e deve olhar para o trabalho dele, que não foi bom. O trabalho do Abel Ferreira, neste ano, deixou a desejar. Pontuando, já terminou mal o ano passado. Então, assim, quando o sarrafo do futebol brasileiro cresceu, ele não conseguiu responder, né? Entendendo que era um processo, que o Palmeiras não tinha dinheiro em janeiro do ano passado para contratar os jogadores, ele foi levando, ganhou o estadual, já no meio do ano as coisas mudaram, Felipe Anderson foi contratado, e ele não foi bem nos confrontos diretos com Flamengo e Botafogo, que eram os players, como diz o Arnaldo, daquela época. Não foi bem. O Palmeiras precisava empatar um jogo contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro e teve jogador expulso. Esse ano, jogador expulso. O Andrés, o Aníbal e o Andrés foi expulso depois do jogo. Fez uma falta danada no jogo seguinte, o Palmeiras estava remendado com a data FIFA. Então, assim, cara, eu acho que 5 anos, cara, são quase 400 coletivas, 400 jogos. É muito desgastante. É muito desgastante para um treinador. Então, às vezes, ele fala coisas e a Mancha Verde cobrou, o homem de palavra, um homem sem palavra. Ele falou, se calhar, se eu não ganhar, eu vou embora. Mas ele também, na coletiva ontem, disse isso. Ele deixou isso claro. Ele falou para a Leila, você não quer que eu continue mais aqui, eu não vou. Eu vou embora. E ela bancou. Agora, nós tivemos episódios muito ruins da gestão dele contra o jogo contra o Inter Miami, que eu tinha esquecido. Aquilo foi uma aberração. Foi mesmo. Como tirar o Vitor Roque nos jogos contra o Corinthians, finais, né? A estratégia que ele adotou, de novo, para jogar contra a LDU, lá na altitude, colocando o Rafael Veiga para marcar individual, o Palmeiras marcando alto na LDU a 2.800 metros. Então, dizer que não teve erro é ofender a minha inteligência. Teve erro. Agora, dizer que é um desastre, está longe disso. Cara, desastre está longe disso. Mesmo saindo 17, chegando 12, o Palmeiras esteve competitivo. E que culmina para mim isso tudo, o que mais me pega, é você virar público e falar que o campeonato está entregue. Isso eu não vou tolerar. E o dia que ele for embora, campeão ou não, espero poder dizer isso a ele um dia. Falar, Abel, aquilo lá não se pode fazer. Mas sabe por que ele faz? Porque quem está acima dele não o controla. Porque ele ganhou muito. Então quem está acima dele, o Anderson Barros menos ainda, e a senhora presidente está preocupada com o terceiro mandato, né? A senhora diz que quando erra, que a senhora não erra, a senhora aprende. É preciso aprender. O ano passado a senhora veio a público e disse acertadamente, esse ano não foi bom, vamos fazer tudo para melhorar. E aí começou a cair o dinheiro. O Hendrick, Vitor Reis. Né? O Palmeiras não é milionário há 5 anos. Quem fez isso acontecer foi o Palmeiras, o Abel tem parte importante nisso, né? E a gestão. A Leila faz parte, Gagliotti também, o Nobre lá atrás. Então, essa construção, ela vem agora com o trabalho magnífico do João Paulo Sampaio na base, aonde o Palmeiras faturou pra caramba. Isso é artificial. Isso não é do Palmeiras. Isso é artificial. E as pessoas, muitos torcedores do Palmeiras, inclusive, confundem isso. O torcedor do Palmeiras quer que o Palmeiras contrate o Carrascal, quer que o Palmeiras contrate o Jorginho, poderia tê-lo feito, e não fez por método, responsabilidade do Abel e da comissão. Tá? Agora,
O Palmeiras, no salário, eu sempre falo que o que cada um ganha, não tem condições de competir com o Flamengo, em termos de grana. Para competir, você precisa ter excelência. E quando você erra tanto como... O responsável é ele, não sou eu. Né? Mas muito do desgaste que ele carrega é porque quem está acima dele treme as pernas quando vai falar, quando dá entrevista, que é o Anderson Barros. Ele não se comunica, cara. Qualquer cursinho de gestão, sugiro a vocês que façam, é interessante. De qualquer cursinho de gestão para executivo de futebol, diz lá, das prerrogativas do gerente de futebol está se comunicar com a sua comunidade. Entendeu? Então ele vem a público no meio do ano, quando estava a pressão alta lá, e vem dizer assim, sabemos como fazer. Será que sabe mesmo? Será que é suficiente? Será que o que o Palmeiras vai ter para o ano que vem é suficiente para encarar Flamengo, Cruzeiro, Fluminense do Zubeldia e outros times? Estou falando aqui internamente. Né? O Palmeiras teve alguns bons momentos, mas alguns jogadores que ele contratou fizeram água. Felipe Anderson é um espectro. O Maurício é uma água de salsicha. E são bons jogadores. Não são jogadores desprezíveis. E se eles não rendem, de quem é a responsabilidade? É minha? Não é, é dele. Ele é o treinador. Né? É a forma como alguns jogadores somem. O Aníbal Moreno, ele está banguela. Ele era o Hannibal e está banguela. Entendeu? Ele não morde mais nada. Nem tomate, que é molinho. Então, de quem é a responsabilidade por esses jogadores caírem de produção? Não é terceirizada. Não é de outro. É dele. Né? Porque este poder foi dado a ele pela senhora presidente e pelo Anderson Barros. Então, alguém está me perguntando como é que fica, como vai ser o Palmeiras no ano que vem? Vai ser competitivo de novo. Vai brigar pelos principais títulos outra vez. Resta saber o quê? Se ele, treinador, Abel Ferreira, vai fazer uma autoanálise. Né? Quando ele fala assim, ninguém queria vir para o Palmeiras, uma pinóia. Tinha um monte de gente querendo vir para o Palmeiras. O que não houve foi acordo. Tá? Então, isso é ridículo. Né? E outra, quando ele chega no Palmeiras, já havia um outro Palmeiras. Esse outro Palmeiras surge com a reestruturação da dívida, a inauguração do Allianz Parque, o maior programa de sócio-torcedor, onde o Palmeiras começou a arrecadar, tinha os seus problemas com a W Torre, já foi campeão da Copa do Brasil com o Marcelo Oliveira. Ganhou brasileiro com o Felipão. Então, não era um time largado às traças, jogado ao relento, né? Como ele, por infelicidade na fala, quis dizer. Tem um trabalho dele muito importante de apostar na base, de melhorar o jogador. Vocês viram, acho que não, vocês estavam vendo jogos todos no mesmo horário, o Larson jogar? Ele está trabalhando o Larson há muito tempo. Isso é bom. Ele faz bem esse trabalho com os jovens. Né? Certo? Agora, dizer que os bilhões que o Palmeiras arrecadou é por conta do trabalho dele, não é. É uma construção, é um trabalho conjunto. Certo? Ele teve os jogadores para colocar em campo. Ele colocou em campo. E colocou muito porque foi obrigado. Porque a gente não pode esquecer as coisas. Lembram de uma viagem para o Equador, quando ele começou a reclamar de reforço? Não tem reforço, eu preciso de jogador e tal. E o Maurício Gagliotti viajou com ele e falou assim, ó, não vai ter. O que tem é isso aí. Você tem que fazer a coisa melhorar. E ele fez, aconteceu, melhorou. Então, para o ano que vem é uma desgraça, é uma tragédia. Não é, o Paulinho vai estar aí, o Evangelista vai estar de volta. Né? O Palmeiras pretende fazer ajustes no elenco. Agora, resta saber se na hora H, quando ele for disputar com os caras do tamanho dele, ele vai ser competente. Perfeito. Coisa que ele não foi. Até de um treinador aprendiz, ele tomou baile. Ele jogou 2 vezes com o cara e perdeu 3. Jogou 3 vezes com o cara e perdeu as 3. De quem? O Felipe Luiz, pô. Sim. Entendeu? O Felipe Luiz não vem da Europa. Quer dizer, ele vem, a alma vem da Europa, mas ele não veio da Europa, ele não é campeão de Champions League. O treinador que tem mais currículo do que ele, que é o Leonardo Jardim, ele também tomou ferro, cara. Empatou uma, perdeu outra. Então, assim, ou ele olha para o trabalho dele, para os auxiliares dele,
todos são capazes. Ele é um treinador muito jovem, ele é muito competente. Ou ele olha para o trabalho dele, faz a coisa evoluir, ou ele vai ouvir no primeiro jogo do Allianz Parque com um chutão o tempo todo para a grande área, colocando o Benedetti de centroavante ao lado do Gomes, e aí Abel vai tomar caju. Você está preparado para isso? Presidente do Palmeiras, a senhora está preparada para isso? Anderson Barros, o senhor conhece o Palmeiras? O senhor conhece a instituição? O senhor sabe o que vai ser a partir do dia 11 de janeiro? Se não ganhar e não ganhar bem, se não for lá jogar com o Corinthians, o meu amigo Vessa, e ganhar do Corinthians lá, o senhor sabe o que vai ser? Vocês sabem o que vai ser? Né? Se vocês não sabem, eu sei. Liga para mim que eu conto. Pô, a gente sabe. Entendeu? Não tem mais margem. Por quê? Porque é muitos anos, muito desgaste, muita coisa que vai acumulando, muita fala, como ele falou agora, e causou revolta, e com razão. O torcedor fica revoltado, fala assim, pô, como é que é? Então o Palmeiras não existia antes dele sair do PAOK? Ele pagou a multa porque foi um acordo. Ele concordou, eu pago a minha multa, porque também o Palmeiras não tinha dinheiro há 5 anos para chegar lá e bancar uma multa de um treinador. Isso e a Leila se parece, né? É como se eles tivessem fundado o Palmeiras. Né? É isso. A fala é muito arrogante, muito prepotente, muito acima de qualquer lugar. Mas as falas ficam mais arrogantes à medida que ganha. Quando ganha, tudo fica legal. Você percebe? Não, mas quando ganha, a taça levanta e os problemas vêm para debaixo da taça e ninguém olha. Isso mesmo. Você Entendeu? percebe que, como ele ganhou pouco nos últimos 2 anos, praticamente não ganhou, ele troca pela quantidade de dinheiro que ele teria trazido ao clube com as vendas. E o Massini fala, ele tem responsabilidade nisso? Tem, mas não é total dele. O mérito é o Rios, cara. O Rios ele tirou do nada e vendeu. Beleza. A base não, A base cara. é uma coisa que caminha independentemente dele e aí o mérito é ele aproveitar direito o cara da base. Então, você percebe que agora ele capitaliza mais as vendas do que os títulos, porque os títulos não vieram. Né? E acho que ficou claro essa situação nesses últimos 2 anos. Né? Por isso que o Massini fala em autorreflexão, não adianta só apontar para... Eu acho que o que perdeu força, essa questão dos inimigos imaginários, perdeu força, inclusive internamente. Né? E aí tem uma situação que para o palmeirense é nova e que o palmeirense ainda vai viver até o final desse ano. Ele tem que secar os rivais. Por isso que o Vessone fala, isso é muito incômodo. Porque o São Paulino e o corintiano estão acostumados a isso há 10 anos. O Palmeiras tem que torcer contra o Flamengo no Mundial e contra o Corinthians na Copa do Brasil. Sabe? Pro torcedor mesmo, isso é muito incômodo. Isso é um peso. Torcer para os outros é péssimo. Coisa que o São Paulino e o corintiano fazem há uma década. E o palmeirense vai passar o final de ano torcendo contra os outros. Essa é a questão de não ganhar. Esse é o karma, esse é o carimbo. Então, quarta-feira... E mais do que isso, teve perto de ganhar? Mas teve. O Palmeiras poderia ser o Flamengo de hoje. Teve a condição. Estava na frente no Brasileiro e tinha a final. Perdeu as duas. E aí, a reação do Palmeiras contra o Atlético e o Ceará mostram que o Palmeiras desse ano, do Abel e dos jogadores, ele foi melhor sem pressão. Quando a coisa pressionou, ele travou. Tanto o técnico quanto os jogadores. Em termos de elenco, jogador, qualidade, o Flamengo precisa mudar mais que o Palmeiras para o ano que vem. É necessário mudar mais o elenco que o Palmeiras. Não é essa a questão. Tem muito jogador bom, jovem, bem contratado, com saúde, com grande investimento. Não é um problema de elenco. Um ou outro jogador vai completar. O elenco do Palmeiras é o mais pronto do Brasil para 2026. O técnico precisa trabalhar melhor. No detalhe, na questão mental. Por que o Palmeiras Farelo foi mental? Sentiu a pressão? Por que joga tão solto contra o Atlético e o Ceará, rebaixa o Ceará, se na hora da pressão contra o Mirassol não consegue andar? Por que aconteceu isso? Isso que ele tem que entrar. É trabalho dele. É na reflexão dele. E, de novo, é uma situação nova para o palmeirense. Ele vai terminar 2025 secando. Era o Palmeiras quem os adversários secavam. O Palmeiras vai ficar... Quarta-feira tem Flamengo e Cruz Azul.
O Palmeiras não está. Tem Corinthians e... Quarta-feira tem Cruzeiro e Corinthians. O Palmeiras não está. E com o Corinthians ainda teve... Por isso que o Ressoni falou. A temporada para o torcedor do Palmeiras é ruim por esse aspecto. Ele perdeu para o Flamengo e Corinthians. É ruim mesmo, machuca. Dói. E ele tinha tudo para ganhar. E não ganhou. E só uma coisa, os últimos 2 campeonatos, o Palmeiras faz as 2 maiores pontuações da história dos pontos corridos como vice. Ele faz 73 contra o Botafogo, era a maior da história, só que na hora de poder só empatar com o Botafogo, rechaça e não empata. Esse ano vai a 7,5. 7,5. Melhora. Faz aí a maior vice-campeão da história dos pontos corridos. Também não bastou, porque você na reta final fez o que fez. Então, no mundo ideal, na frieza do número, você fala, pô, fez 2 grandes campeonatos brasileiros. O problema é que você perdeu os 2. E mais do que isso, aí você tem os requintes todos, né? Você tem a Libertadores, a Copa do Brasil, o Paulista, e entra e chega naquilo que o Massa chega a citar, a Carta da Mancha. A Carta da Mancha, que vai para cima da direção, da Leila, do Abel e também do gerente de futebol, do executivo, ela é o recado para 2026. Se ninguém do Palmeiras tem ciência do que vem em 2026, é como o Massa disse, na estreia vocês já vão ter. Primeiro jogo do Allianz Parque. Não tem mais margem, não tem mais conversa. Se não entregar, se não fizer acontecer, vai vir cobrança e xingamento. O ano, a paz, não vai ter paz. Normalmente a paz acaba no final do ano. Dessa vez me parece invertido.